Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é ao mesmo tempo super simples e, nossa, muito poderosa. A de que os nossos pensamentos são, literalmente, os arquitetos da nossa vida. Bom, vamos começar com uma pergunta para a gente pensar junto. E se tudo aquilo que a gente tanto busca, sabe? Sucesso, saúde, paz, e se tudo isso não estivesse em algum lugar lá fora, mas bem aqui dentro, só esperando para ser cultivado na nossa própria mente? É essa ideia central que a gente vai desvendar agora. Olha, essa ideia não é de hoje, não. Na verdade, ela vem de um provérbio super antigo que é a base de toda uma filosofia. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. O que isso quer dizer, no fundo? Que existe uma conexão direta, sabe, inseparável entre o que se passa aqui dentro, no nosso mundo interior, e a realidade que a gente vive lá fora. Vamos ver como é que isso funciona na prática? E a pessoa que conseguiu pegar toda essa sabedoria e transformar um guia prático para a vida foi um escritor chamado James Allen. O trabalho dele, mesmo tendo sido escrito há mais de 100 anos, olha, continua inspirando milhões de pessoas a descobrirem esse poder imenso que mora dentro dos nossos próprios pensamentos. Mas afinal, quem foi James Allen? Bom, ele era um escritor filosófico britânico, um dos primeiríssimos do que a gente hoje chama de movimento de autoajuda. E o mais fascinante sobre o Allen é que ele não ficava só na teoria, sabe? A esposa dele contava que ele só escrevia sobre algo depois de ter vivido aquilo na pele, de ter testado e comprovado na própria vida. Por isso que as palavras dele têm tanto peso, vêm de uma experiência real. É isso que faz o livro dele, As a Man Thinketh, ser tão autêntico e, nossa, tão impactante até hoje. E aqui está a ideia central do livro dele, o coração de tudo. O homem é literalmente aquilo que ele pensa, sendo o seu caráter a soma completa de todos os seus pensamentos. Para e pensa na força disso. Ele não está falando que é como se fosse, ele diz que é literalmente. O Allen defendia que a gente é, na essência, o resultado físico de tudo que se passa na nossa mente. O ponto principal é esse. Cada pensamento, por menorzinho que pareça, está ali, construindo quem a gente é, tijolinho por tijolinho. Ok. Mas como é que essa construção acontece, né? Como é que um simples pensamento vira caráter? A ideia é que ninguém é uma obra do acaso. Cada um de nós é o arquiteto de si mesmo. E para explicar isso, o Allen usa uma metáfora que é simplesmente perfeita. Ele diz que nossos pensamentos são como sementes. Pensa numa planta. Ela não pode existir sem a semente, certo? Do mesmo jeito, cada atitude nossa, cada palavra, cada reação, tudo isso brota de uma sementinha de pensamento que a gente plantou na mente, quer a gente perceba, quer não. Isso vale até para aquelas ações que a gente acha que são espontâneas. Na verdade, elas são só o resultado de pensamentos que a gente já vinha cultivando há um tempo. E essa citação aqui, olha, ela mostra muito bem os dois lados desse poder. A nossa mente é como se fosse uma oficina. E nessa oficina, a gente pode tanto criar as armas que nos destroem, tipo o medo, a dúvida, a raiva, como também pode fabricar as ferramentas para construir uma vida cheia de alegria e de paz. E o mais importante, segundo Allen, a escolha do que a gente vai construir é totalmente nossa. Indo um pouco mais fundo, a gente chega na metáfora mais famosa do Allen, aquela que ajuda a gente a entender de vez como o nosso mundo de dentro cria o nosso mundo de fora. É a ideia da mente como um jardim. E as nossas circunstâncias? Bom, elas são só o espelho do que a gente cultiva nesse jardim. A comparação é bem simples, mas muito profunda. A nossa mente é como se fosse um terreno, um jardim. E esse jardim pode ser cultivado com inteligência, com cuidado, ou pode ser simplesmente abandonado. Mas uma coisa é certa, de um jeito ou de outro, algo sempre vai crescer ali. Então funciona assim. Se a gente planta sementes boas, pensamentos de coragem, de amor, de clareza, o que vai nascer? Flores e frutos. Ou seja, uma vida mais harmônica, mais feliz. Agora, se a gente não planta nada de bom, o que acontece? O terreno não fica vazio. As sementes de ervas daninhas, que são os pensamentos inúteis de medo, de dúvida, de negatividade, vão tomar conta. E o resultado? Sofrimento, confusão. E essa é a parte mais incrível. Aqui dá mais poder pra gente. Quem é que está no controle desse jardim, afinal? Quem decide o que plantar e o que arrancar? A resposta do Allen é direta e tem uma força tremenda. Cada pessoa é o mestre jardineiro da sua própria alma, o diretor da sua própria vida. A responsabilidade e também o poder está tudo na nossa mão. E isso nos leva a um ponto fundamental. A gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. O universo não responde a desejos soltos, a caprichos. Ele responde à nossa essência, ao nosso caráter.
que, como a gente viu, é a soma dos nossos pensamentos. As circunstâncias lá fora são um espelho do nosso estado aqui dentro. Então, se alguém quer mudar as circunstâncias, o primeiro passo é mudar a si mesmo. E essa filosofia toda não é só uma coisa abstrata da cabeça. Vamos ver agora como ela se aplica em áreas bem concretas da vida, como a nossa saúde e o nosso sucesso. Como é que os pensamentos se transformam em coisas do mundo material? Olha que interessante. Muito antes de se falar tanto sobre a conexão entre mente e corpo, o Allen já escrevia sobre isso. Ele dizia que o corpo é o servo da mente, ou seja, ele obedece, ele se molda de acordo com os pensamentos que mandam nele, sejam pensamentos que a gente escolhe ter ou aqueles que a gente nem percebe que está nutrindo. E o Allen não mede palavras aqui. Ele fala que pensamentos de medo, de ansiedade, de preocupação, eles podem detonar o nosso corpo, abrindo a porta para doenças com a rapidez de uma bala. Por outro lado, pensamentos fortes, puros, felizes, eles constroem um corpo com mais vigor, com mais graça. É simples. Uma mente limpa leva a uma vida e a um corpo limpos. E a mesma lógica vale para o sucesso. Sucesso não acontece por acaso. Segundo essa filosofia, qualquer conquista, seja espiritual, intelectual ou material, é o resultado direto de um pensamento focado, direcionado para um objetivo. O sucesso que a gente vê do lado de fora é só a manifestação de um trabalho que foi feito do lado de dentro, um trabalho de clareza e de propósito. Ok, a teoria é incrível, né? Mas como é que a gente coloca isso em prática? É o que a gente vai ver agora. Chegamos num guia bem prático para essa transformação, baseado no que o Allen ensinou sobre como cultivar de verdade o nosso jardim mental. Bom, o processo todo começa com a gente se observando. O primeiro passo é esse, observar os próprios pensamentos, sem se julgar. Só observar, para depois sim poder controlar e mudar conscientemente. Depois, o segundo passo é dar um propósito para esses pensamentos, um objetivo claro, para a mente não ficar vagando por aí. O terceiro passo é elevar o nível dos pensamentos, sabe? Abrir mão daquela mania de ficar remoendo coisa negativa. E por último, o quarto e mais importante passo, agir. As nossas ações precisam estar alinhadas com esses pensamentos melhores para concretizar a mudança. E essa frase, ela resume tudo de forma perfeita. Ela devolve para a gente o poder e a responsabilidade. Cada um de nós é o mestre do próprio pensamento. E quando a gente domina os pensamentos, a gente se torna um moldador do nosso caráter. E, por consequência, o criador da nossa própria condição, do nosso ambiente e do nosso destino. É, no fundo, uma declaração de independência pessoal. E assim a gente chega ao final da nossa conversa. A filosofia do James Allen nos deixa com uma reflexão muito profunda e também com uma responsabilidade diária. Se a mente é um jardim e os pensamentos são as sementes, a pergunta que fica no ar para cada um de nós é: que tipo de semente a gente vai escolher plantar hoje?